Quantos dias ele foi apresentado no templo? Oi? 8º dia. Aí eu te pergunto uma coisa. Se ele foi apresentado no 8º dia, compensava para eles, com o bebezinho, voltar para cá, para depois voltar para o templo de novo para apresentar? É muito provável, a gente tem que estudar aqui, pensar. Então, se eles não voltaram para cá e ficaram aqui, onde vocês acham que eles ficaram hospedados? Duas possibilidades. Ou eles ficaram aqui nessa estrebaria, ou eles foram para a casa da prima, da Isabel. Quando deu o 8º dia, vieram até o templo apresentar. Tá bom? Aí tem interpretações. Eu acredito, faz muito mais sentido na história bíblica, que eles continuaram morando aqui. Aqui na região da Judéia. Não sabe ao certo a cidade. Porque o próximo passo que a Bíblia diz é quando chegam os magos do Oriente. Da onde que é o Oriente? Para cá ou para cá? Direita. Oriente é para cá, Ocidente para cá. Então eles vieram de cá. E pessoal, por incrível que pareça, aqui é a região dos impuros mais impuros de todos. Os pagãos. Eles vieram para cá. Aí onde eles foram? Lá em Jerusalém. E chegou no Herodes e falou assim, onde nasceu aquele que é o rei do judeu? Aí o Herodes chamou os escribas. Por que ele chamou os escribas? Eu ensinei para vocês na aula, 2 aulas atrás. O que os escribas tinham? A teologia escondida, secreta. Então o Herodes chamou eles para perguntar, às vezes eles sabem alguma coisa. Aí eles falaram, não, ele nascerá lá em Belém. Aí o Herodes falou, magos, vai adorar lá em Belém e volta para cá. Aí o mago veio adorar em Belém, os reis, né, ou melhor, os reis do Oriente, ou magos também, porque eu falei para vocês na aula de número 2, que eles eram chamados de magus. O anjo apareceu para eles, então eles não voltaram, eles fizeram o quê? Saíram daqui e foram para... Quando Herodes viu que estava sendo enganado, o que ele fez? Foi matar todas as crianças de 2 anos. Na aula de número 2 eu expliquei o porquê 2 anos. Porque provavelmente essa viagem, todo esse tempo, toda essa trama demorou uns 2 anos. Então Jesus já estava com uns 2 anos. E Herodes mandou matar todas essas crianças dessa região. Toda essa região em torno aqui. Não foi tudo aqui. Por quê? Porque Jesus tinha nascido em Belém. Por que o anjo mandou fugir? Porque provavelmente estavam morando aqui. Então o anjo apareceu antes e falou assim, ó, foge, porque Herodes vai tentar matar. Então para onde eles foram? Para cá, ó. Esse aqui é o mar Mediterrâneo. Se vocês quiserem escrever, mas está no mapinha também. Esse é o mar Mediterrâneo. Então eles vieram para cá, o Egito é para cá. Quanto tempo eles ficaram? Não dá para saber. Mas provavelmente em torno de 1, 2 anos eles ficaram aqui. Depois que Herodes morreu, para onde que eles voltaram? Ouvindo, ele ia voltar para cá. Mas a Bíblia diz o seguinte, ele ouviu falar, nós já vamos ver quem é esse cara, que o Herodes Arquelau, o filho do Herodes o Grande, tinha sumido. Então ele ficou com medo. Então para onde ele foi? Nazaré. E aqui é onde Jesus morou grande parte da sua vida. Aí, por exemplo, quando Jesus... Aí aparece de novo nos 12 anos, né? Por quê? Lembra que Jesus se perdeu no templo? Pessoal, vocês vão ver como isso aqui é um desespero para os pais. É absoluto desespero. Por quê? Uma vez por ano eles iam para cá numa caravana. E quando Jesus tinha 12 anos, eles vieram para cá. Ou seja, olha só toda essa travessia que eles fizeram. E vieram até o templo. Aí eles estão voltando. Quando, pessoal, deu a jornada de 1 dia, sabe quanto que era a jornada de 1 dia inteiro? Até 40 quilômetros.
E jornada de um sábado, 1.000 metros. Quando você vê lá na Bíblia escrito jornada de um sábado, é uma média de 1.000 metros. Jornada de um dia, de 30 até 40 quilômetros. Eles já tinham andado o dia todo, 40 quilômetros. Quando eles vêm, eles não me encontram. E por que nossa, que pais desnaturados, né? Como é que eles não certificaram que o filho estava vindo? Porque era uma caravana em comum. Todo mundo vinha junto, então as crianças iam brincando e tal, e então era comum. Era comum. Quando ia na parada ia se encontrar. Dormia no meio do caminho, acampava, depois ia. Ou seja, pessoal, essa trajetória aqui não era fácil, não. Quando eles já andaram um dia inteiro, viram que Jesus não estava. Ou seja, imagina só o desespero. Demorou mais um dia para voltar. Onde que Jesus ficou esses dias? E ainda demoraram 3 dias para achar Jesus. Provavelmente. 5 dias com o filho desaparecido. Onde é que Jesus ficou? Mas ele dormia lá dentro? Sabe o que eu acredito? É bem provável. Jesus foi encontrado discutido no... É possível que lá no primeiro dia, quando eles foram embora, Jesus já tinha ficado lá discutindo. E algum rabino gostou. Cadê seus pais? Rapaz, eu acho que meus pais foram embora já. Esqueceram de mim. Não, então fica lá na minha casa. Eu acho que Jesus ficou na casa de um rabino e ficou ensinando. E aí, imagina só. Jesus, 5 dias, 12 anos. Ô irmã, cadê? Você tem uma filha de 12 anos, você falou, né? 14, que você tem de 12, né, Elcio? Imagina se sumir 5 dias. Foi um total desespero. Aí acharam Jesus, voltaram, etc. E final feliz. Quando vocês forem pregar ou alguma coisa, eu não vou passar todos esses mapas aqui. A gente só vai falar um negocinho para entender um pouco um texto de Marcos. Porquê das multiplicações onde foi feita, porquê de acalmar o mar onde foi feito, tá? Mas é só um pouco que a gente vai ver. Agora, caso vocês queiram, isso aqui é bom até pro filhinho. O filhinho gosta de desenho, aí tá bem coloridinho. Infância de Jesus, toda a trajetória. Primeiro ano do ministério de Jesus. Ó, o templo desenhadinho aqui, todo o nome certinho. Ó, onde foi feito a água em vinho. Ele coloca todas as flechas aí no desenho. Segundo ministério de Jesus. E o segundo ano. E terceiro ano do ministério de Jesus. Quem quiser ter acesso a esse livro, ó, aqui eu coloquei, é que ficou bem escurinho aí, mas aí dá para ver bem. Como desenhar facinho no papel. Tá bom? E aqui um mapa mais detalhado. Aqui tem todas as cidades. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quem quiser e quem gosta desse tema, eu envio um livro completo para vocês. Fala de todas, você quer entender, nossa, lá na geografia, está falando de Babilônia, está falando da Síria, o que é isso? Tem todos esses mapas desenhadinhos, fácil de entender, tá? Eu mando tudo para vocês, para quem quiser, beleza? Aí, pessoal, por que é importante saber isso aqui? Porque, como eu disse para vocês, e nós vamos entender mais daqui para frente, para Israel, a terra é uma promessa. Nova Andradina é uma promessa pra gente? Não. Parabéns, vamos bater palma pra ela aqui, ó. Palma, muito bom, muito bom. Isso aí. Pô, Nova Andradina é Nova Andradina. Não tem profecia sobre... Não. Agora Israel não. Israel é uma promessa. Devido a isso, teologia e terra se misturam. Chegando ao ponto, veja só como alguns textos do Antigo Testamento vão até dar mais uma clareza, né? Olha o que diz um autor judeu, chamado Kaufmann. Canaã era a única terra digna da Shekinah. E nesse artigo, os judeus acreditam que Shekinah como a própria presença de Deus, tradição judaica. A Shekinah só se manifestava em Canaã depois que conquistou a terra. Olha o que diz o Halevi. Ele diz o seguinte: a profecia, o dom de profecia, é exclusivo somente aos judeus que vivem em Israel.
Olha o que diz o livro de Eclesiásticos 24, 3 ao 12, que é um livro judeu. Falando a sabedoria, dizendo, olha só, eu saí da boca do Altíssimo e recobri a terra como a névoa. Armei a minha tenda nas alturas e meu trono escondido sobre uma coluna de nuvens. Percorri sozinho a abóboda do céu e passei pelas descobertas do abismo. Estendi o meu poder sobre tudo e procurei um lugar para morar. E pudesse me estabelecer. Então o Criador do universo me deu uma ordem. Instale-se em Jacó e tome Israel como herança. Ele me criou desde o princípio, etc, etc. E lá eu coloquei a minha tenda. Ele me fez habitar nessa cidade. E em Jerusalém exerci o meu poder. Coloquei as raízes no meio do povo glorioso, na porção do Senhor, seu patrimônio. A partir desse texto, sabe o que eles dizem? A sabedoria do Senhor e a revelação do Senhor só está em Israel. Oi. É uma pergunta que eu não vou responder hoje. Ele disse o seguinte, tá, Luiz, mas então por que Jesus falou sobre os milagres lá, não conta para ninguém, somente nas outras regiões e não na Judéia? Isso aí é para vocês pensar, não é o tema hoje. Eu só quis usar isso para dizer que entender isso aqui é importante para entender alguns textos bíblicos. Da mesma forma que, se eu não entender que tinha o mercado do paraíso aqui, e eu falar, o irmão foi para o paraíso, você vai pensar que o irmão morreu. Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. A hebraica aqui, eu fiz a tradução. No Talmud, Talmud é cultura judaica, e Talmud é Bíblia judaica, tá? Os judeus têm duas Bíblias, a Bíblia escrita e a Bíblia oral. A Bíblia oral depois foi compilada no Talmud. Então, para os judeus, o Talmud tem tanto valor quanto o Antigo Testamento, para o judeu. E olha o que diz lá no Talmud. Uma pessoa deve sempre viver em Israel, mesmo em uma cidade onde a maioria é de não-judeus, e que ela não viva fora de Israel, mesmo que seja uma cidade cheia de judeus. Pois, olha aqui, pois todo aquele que vive na terra de Israel é como se tivesse um Deus. E todo aquele que vive fora de Israel é como se não tivesse Deus. Sabe com que em texto eles se baseiam isso? Abram Levíticos 25, 38 aí. Levíticos 25, 38. Quem achou, leia para mim bem alto. Levíticos 25, 38. Eu sou o Senhor, vosso Deus, e vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser nosso. Os judeus pegam esse texto e dizem o seguinte, Deus falou que vai nos dar terra para ser nosso Deus. Então ele diz o seguinte, significa que Deus quis ser Deus nessa terra. Então fora dessa terra, você não está com Deus. Tá? Aí, por que vocês acham que Naamã fez isso aqui? Quem se lembra que Naamã levou terra de Israel? Quem lembra? Abram lá, 2 Reis 5,15. Olha o que Naamã fez. Quem for pregar sobre o Naamã, 2 Reis 5,15. Leia para mim alguém bem alto dos 15 ao 17. Leia aí, pastor Osmar, do 15 ao 17. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vi do Senhor em cuja presença estou, e não a tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Olha aí, olha aqui, continua, vai. E disse Naamã, seja assim, contudo desse a este teu servo uma carga de terra. Eita, ele pediu uma carga de terra. E era tanta terra que o quê? E deu um jugo de mulas. Para que essas mulas? Para levar essa terra. Continua, meu irmão. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Você sabe o que ele fez? Ele pegou essas terras
de Israel para levar para a nação dele, colocar esse lugar nessa terra e ele só sacrificaria em cima dessa terra. Porque só em Israel há Deus, ele falou. Então, como só em Israel há Deus, Deus não vai aceitar um sacrifício que eu fazer naquela terra pagã. Ele pegou a terra e foi por isso. Alguns autores, quando eles vão comentar sobre Jonas, eles dizem o seguinte: por que Jonas quis fugir? Jonas sabia que Deus era o Criador dos céus e da terra. Então por que ele quis fugir? Porque ele acreditava que Deus escolheu cuidar somente de Israel, sua jurisdição somente lá. Então se ele fugisse para outro lugar, Deus não o incomodaria, entre aspas. Ele queria fugir. Tá? Agora, veja só uma das primeiras vezes que quiseram matar Jesus. Sabe por quê? Foi por conta de terra. Abram para mim Lucas 4, 25. Olha o que significa um milagre fora da terra. Lucas 4, 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Ou seja, na terra tinha muita viúva lá, mas Quando o céu se encerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte, e em toda a terra houve grande fome. pode continuar. Até o 30. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, e Sidom, a uma mulher viúva. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Por que quiseram matar Jesus? Jesus simplesmente falou: teve milagre em outra terra. Você ia ficar bravo comigo se eu falasse assim? Não teve milagre em Nova Andradina, mas teve em Dourado. Você ia querer me matar? Por que quiseram matar Jesus? Terra. Teologia e terra. Tá? Como é que Deus preferiu manifestar o seu reino, o seu poder, o seu milagre numa jurisdição de fora? Quiseram matar Jesus Cristo. Tá? Onde que foi os 10 leprosos? Lembra quando Jesus curou os 10 leprosos? Que eu falei para vocês? Vocês se lembram que eu falei para vocês que tinha um rito que o sacerdote fazia com o leproso? Quantas vezes o sacerdote fez isso na história de Israel? Nenhuma. Depois que Moisés morreu, sabe quando um leproso judeu foi curado? Nunca. Quem foi o primeiro leproso a ser curado na Bíblia? Eu falei para vocês, Moisés. Moisés, coloca a mão no teu peito. Tira, o que tinha virado na mão? Curado. Depois quem ficou leproso? Miriam. Moisés morreu, ficou sacerdócio. Qual leproso depois foi curado? Naamã, mas Naamã é um pagão, é de outra nação. Judeu, nunca um leproso foi curado. Imagina, milhares de anos da história de Israel, nunca chegou um leproso lá no templo pedindo para ser purificado. O que aconteceu? Aí Jesus, sabe onde Jesus está? Jesus está fora da jurisdição do templo, porque o templo ficava na Judéia. Jesus subiu até aqui, nas margens da Galiléia e Samaria, e curou aqui 10 leprosos de uma vez. E Jesus falou para ele: como ordena a lei, desce lá para a Judéia e vai se apresentar. Aí esses 10 leprosos vieram até aqui. No meio do caminho, um percebeu que estava curado, voltou para agradecer. Depois o que ele fez? Desceu de novo. Aí você imagina, se quiseram matar Jesus porque ele falou que tinha sido um pagão Naamã curado de lepra, imagina agora que chegou 10
e começaram a gritar aqui em torno da jurisdição do templo, porque eles não podiam entrar no templo. Antes o sacerdote tinha que verificar. 10 leprosos gritando, tô curado, tô curado. E onde você foi curado? Você foi curado em Samaria e na Galileia. Sabe qual é a implicação teológica disso? Para nós parece não ter valor, mas para o judeu isso é escândalo. O fato de que tamanha revelação e tamanho poder se manifestou num lugar que não tem mais a ver com o templo. 10. Nunca um milagre nesse nível havia se manifestado aqui. E foi acontecer lá na Judeia, lá na Galileia, ou lá na Samaria, lá na Galileia. Amém, minha irmã? Vamos lá. Na apostila, só para você não ficar muito por fora, na apostila, lá nas últimas páginas, tem uns mapas que eu mostrei para eles ali, tá? Vamos lá. Sabe onde foi a libertação do gadareno? Aqui, do outro lado do rio. Você tem noção, Jesus vir para cá e libertar um cara que todo mundo tinha medo? Aqui, a implicação teológica é absurda. Aqui eram cidades gregas, pagãs, cheias de deuses. Foi aqui que tinha criação de porco. E que vocês sabem o que o judeu pensa de porco, né? Pessoal, aí eu vou falar uma coisa para vocês. No meu ponto de vista, de um dos maiores milagres que Jesus fez, acalmar a tempestade e multiplicação de peixes. Sabe quantos desses milagres foram aqui na Judéia? Nenhum. Nenhum. Jesus acalmou a tempestade e tem hora que ele nem precisa passar por aqui. Lá na Galileia. Nós já vamos ver isso daqui, porque isso tem relação quando Jesus vai edificar a igreja. Sabe onde Jesus multiplicou? Pessoal, você tem noção que no deserto o que Deus fez? Não tinha comida, Deus fez aparecer comida. Aí aparece um galileu, pode vir alguma coisa de Nazaré, um nazareno, vem aqui numa região de idolatria, aqui em Bazã, nós já vamos explicar essa região, de idolatria, aí está numa espécie de deserto, numa planície, e o que ele faz? Faz aparecer comida. Isso aqui tem uma memória do Deus que fez no deserto aparecer comida. Para os discípulos isso aqui é assustador. Não somente quem é este homem, não somente pelo próprio milagre, mas o fato de ter sido feito aqui. E a gente às vezes transforma os milagres em campanhas de vitória pessoal. Enquanto Jesus está usando, nós vamos ter uma aula só sobre milagres. Quando Jesus está usando os milagres, não vai ser uma aula só sobre milagres não, mas vai ser uma parte dela só sobre milagres. Enquanto Jesus está usando os milagres como um recurso didático para formar a sua igreja. Aí a gente pega a multiplicação, que tem um objetivo teológico por ter sido feito aqui. Aí a gente vai já no nosso ambiente e diz o seguinte: Deus vai multiplicar o dinheiro da tua carteira. Aí olha só, o rapaz colocou na mão de Jesus e o que Jesus fez? Multiplicou. Então você coloca na mão dele que ele vai multiplicar na sua vida. Tem 2 erros crassos aqui. Primeiro erro crasso é se esquecer do objetivo teológico na geografia. Jesus está utilizando uma didática para mostrar que o seguinte: o mesmo milagre que tinha sido feito no deserto por judeus, agora alcança os de fora. E não está aqui. E o segundo, sabe o que é? Quando eu dei na mão de Jesus, eu não dei por mim, eu dei por o povo faminto. O cara deu tudo que ele tinha na mão de Jesus, e Jesus alimentou ele ou alimentou todo mundo?
Se eu dar na mão de Jesus por mim, imagina só, o cara dá 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, é tudo que eu tenho, multiplica para mim, vai. Entendeu? Inverte todo o texto, eu dou na mão de Jesus para que Jesus, no seu poder, multiplique e alimente o povo. Eita glória. Tá? Então, aí pessoal, sabe um texto que vocês vão entender? Na verdade, não que vocês não entendam, eu já entendi, mas dá uma clareza maior. Abram a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo de número 4. No verso de número 10 ao verso de número 11. Quem achou, leia bem alto. Marcos 4, verso 10 a 11. Quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Olha só. Depois dessa fala aqui, Jesus, eu já vou explicar para vocês, mas Jesus sai para viajar com os discípulos. E sabe qual é o objetivo dessas viagens? Jesus passa pela Galileia, Jesus passa pelo Bazã, Jesus faz uma viagem. Sabe qual é o objetivo dessa viagem? Ensinar os discípulos teologia. É a mesma coisa que eu pegar o seguinte, eu vejo um cara fundamentalista, fechado, meu irmão, vamos fazer uma viagem comigo. Vamos passar lá no presídio lá que eu trabalhei lá. Vamos lá, ficar um tempo no presídio. Vamos ficar um tempo aqui na comunidade terapêutica. Vamos ficar um tempo agora nesse seminário aqui. Você vai conhecer uma equipe que sustenta missionários lá onde tem missionário morrendo. É uma viagem com o objetivo de o quê? Eu vou abrir sua visão. Então, veja bem. Vocês se lembram que eu falei que os escribas eram aquele que tinham os segredos de Deus? Só que os escribas, eu falei para vocês, tinham textos que eles não ensinavam para o povo. Eles chegavam em professor e aluno e falavam baixinho. Só para eles ouvir. Aí Jesus fala o seguinte, aí ele pergunta, Jesus, por que você ensina em parábolas? Eu ensino em parábolas porque a vocês é dado conhecer os segredos, os mistérios do reino de Deus. Aí eles sabem o que eles pensaram? Eu falei para vocês, isso não é o escriba. Eles já lembraram dos escribas, que eles tinham os segredos. Jesus pega os segredos e leva para os pescadores, leva para o publicano. Aí, só que Jesus vai dizer o seguinte, e a gente não pode parar de ler o texto aí. Só que Jesus aí abaixo vai falar, mas não é igual aos escribas não. E Jesus conta a parábola da candeia. Pode, porventura, a luz ficar escondida debaixo da mesa? Não. A luz é para ficar na onde? Em cima do monte, da casa, em cima. E Jesus está querendo dizer o seguinte, beleza, o que eu estou te ensinando aqui, eu estou dando segredos para vocês, mas esses segredos não devem estar escondidos. Diferente dos escribas, eles devem ser levados para o mundo. Depois disso, Jesus sai para viajar. Depois disso, Jesus sai do caminho. Onde que Jesus está? Jesus está na Galileia. Caso vocês queiram saber, ou seja, Jesus está aqui, falando dos segredos. Aí depois, sabe para onde Jesus vai? Jesus vai para Decápolis, isso está em Marcos 5:1. Ou seja, Jesus acabou de falar, os segredos não devem estar reclusos. Aí para onde Jesus vai? Para a região mais imunda que tinha, para Decápolis. E sabe o que Jesus faz no caminho? Acalma a tempestade. Jesus indo para Decápolis, acabou de falar, o reino não deve estar recluso. E Jesus chegando na jurisdição de Decápolis, no mar aqui, faz um milagre que nunca havia sido vista. E milagre é a evidência da chegada do reino. O que Jesus faz aqui? Liberta um endemoniado. Para onde Jesus vai depois? Jesus volta para Galileia. E Jesus cura quem? A filha de... Nesse caminho, quem toca em Jesus?
tua fé te salvou. Ou seja, olha aí, você viu, ô Pedro, vocês estão vendo, estão entendendo, os meus discípulos, que eu falei que o rei não deve estar recluso. Ó, uma impura me tocou. O que acontecia naquela época quando o impuro tocava na pessoa? Ela ficava impura. Filha, você é minha filha, ou seja, você é uma filha do reino. Aí Jesus vai depois na casa do Jairo, é seguidinho. E perfeitamente, meu irmão. E entra debaixo do teto de um morto. Podia? Aí o que Jesus faz? Jesus chama os 3 discípulos ali e faz o seguinte. Aí quando eles já estão debaixo do teto de um morto que não podia, imagina lá o Pedro. Meu Deus, estou debaixo do teto de um morto. Senhor, eu estou impuro, eu estou impuro. Aí, mas Jesus ainda quer dar mais uma pesadinha. Sabe qual era a pior impureza para o judaísmo? Tocar no morto. Aí sabe o que Jesus fez? Ô Pedro, não vai sair não. Vem para cá. Olha aqui, meus discípulos, olha aqui, olha bem, hein? Finge que você está morto aí. Aqui, olha bem para mim, ó. O texto diz, e pegou na mão do morto. E fez um milagre. Quantas vezes o Pedro tinha visto o morto ressuscitar? É Jesus nessa viagem querendo treinar os seus discípulos para que eles saíssem dessa religiosidade judaica de que o reino estava recluso lá. Então Jesus quebra e falou assim, eu estou impuro, e beleza, e aí, ressuscita. E aí? Aí ele sai, imagina a crise que ele sai, meu Deus, o que eu faço? Eu falo que ele tocou no morto ou não falo? Aí Jesus fala assim, não fala para ninguém. Mas o impacto disso para os judeus molda a teologia deles. Porque uma coisa é eles estarem aqui na Judéia e ver Jesus. Outra coisa é na periferia de Nazaré, na Galileia. Aí, olha o que Jesus está fazendo. Jesus está falando em Marcos, o reino, os segredos do reino. Isso aí não deve estar escondido. Jesus começa a andar. Aí, depois que Jesus faz isso, a Bíblia diz que Jesus vai para Nazaré, prega lá, não é ouvido, começa a pregar nas regiões vizinhas. Ele envia os discípulos, eu estou fazendo certinho, a ordem certinha. Ele envia os discípulos e os discípulos voltam felizes e tal, porque estava acontecendo um milagre, etc. Aí, pessoal, olha o que acontece. Jesus vai para Betsaida, na jurisdição aqui. Que horas são? Falta 3 minutos? Tá, eu vou terminar isso aqui rapidão. Olha só, Jesus vem para essa jurisdição aqui de Felipe. É onde está Bazã, o centro de idolatria. E para a gente entender as portas do inferno, nós vamos entender agora na hora da tarde o centro de idolatria. Porque Jesus está aqui no centro de idolatria quando ele funda a sua igreja. Nós precisamos entender o que é isso aqui e a gente vai entender daí o que é porta do inferno e o que é reino dos céus. Sabe onde Jesus faz a primeira multiplicação? Aí aqui. Ou seja, Jesus está ensinando para os caras, o reino de Deus não é para estar escondido não, hein? Você acha que vocês têm um segredo, vocês são os especiaizinhos? Para o mundo. Jesus vem aqui e faz o milagre da multiplicação. Aí depois Jesus passa a margem, acalma a tempestade. Eu estou acelerando. Aí Jesus chega aqui e faz um monte de milagre na planície de Genezaré, na Galileia. Aí Jesus tem uma... Aqui pessoal, vou falar um pouquinho sobre a mulher cananeia. Olha só. Jesus tem daí, pessoal, veja só. Vocês têm que entender em mente o seguinte, Jesus acabou de falar para os discípulos o quê? O reino, os segredos do reino não devem estar segredos de vocês são especiais. Jesus começa a viajar. E fazendo milagre para todo mundo que não era da Judéia, só espalhado lá nas terras imundas, na periferia, na Galileia, tocando no impuro e estendendo o reino para quem os judeus excluía.
Aí Jesus começa a ter uma discussão com os fariseus. Por quê, pessoal? Por quê, pessoal? Sabe por quê? Porque chegou aqui na Judeia que Jesus estava fazendo esses negócios. O povo da Judeia começou a ouvir, rapaz, tem um cara lá em cima que está ressuscitando morto. Aí veio uma comissão de escribas e judeus lá para cima para descobrir o que estava acontecendo. Quando chegaram lá, começaram a tentar encontrar falha nele. Aí perguntou, por que os discípulos não lavam as mãos? Aí Jesus, rapaz, vocês, o que importa, cara? O que purifica um homem não é o que entra, é o que purifica primeiro o interior do copo. Jesus fala sobre pureza e coração. Que o que torna o homem puro é o seu coração. Aí sabe para onde Jesus vai depois? Depois de ter essa discussão teológica com impureza, Jesus vai para um lugar do mapa que está aqui em Simão, para lá da Galileia. Sabe onde chama? Cirofenícia. O mais longe dos longes, dos longes, dos longes. Ou seja, um lugar que já não tinha nem proximidade nenhuma com a jurisdição de Israel. Sabe o que eles diziam dessa mulher? Tem uma aula que a gente vai ver um pouco mais de detalhes o porquê Jesus chamou ela de cachorrinha, não é o objetivo aqui. Mas sabe o que eles diziam daquela mulher? Que ela era uma cachorra, que eles eram cães. Aí, olha só pessoal, olha só o objetivo de Jesus com seus discípulos. Pouco momento atrás, Jesus olha para o Pedro e fala, homem de pouca fé, você não tem fé, você não tem fé. Fala para os seus discípulos, vocês não têm fé. De repente, Jesus está aqui. E ele olha para a mulher que eles chamavam de cachorra e fala assim, grande é a tua fé. Para os discípulos, como que essa mulher é grande a fé, cara? Essa mulher é cirofenícia. Essa mulher é cananeia. Aí, pessoal, aí sabe para onde Jesus vai depois? E nós vamos acabar a aula agora para continuar na aula que vem. Aí depois disso, Jesus vem para Cesareia de Filipe. E sabe o que Jesus diz aqui? Que vai edificar a sua igreja. Então, dado todo esse contexto que Jesus vem trazendo com seus discípulos, ensinando que as extremidades do reino devem se expandir e alcançar todo mundo, dá-lhe voz de comer. Imagina Jesus aqui, nessa região, que era considerado de pagão, e Jesus manda o Pedro e os discípulos alimentar eles. Vocês vão dar de comer para eles que eles estão com fome. Aí Jesus faz um milagre. Então, depois de tudo isso que está acontecendo, Jesus volta para cá na Cesareia de Filipe, e Jesus edifica a sua igreja, fala das portas do inferno e fala das chaves do reino. E na aula da parte da tarde nós vamos ver bastante detalhes sobre porta do inferno e chave do reino. Aí quem quer aqui entrar na porta do inferno? Ninguém, né? Amém, pessoal? Irmã Ana Paula, você faz uma oração?